E, meus amores, apareci novamente, vim trazer esse bolinho pra vocês, que eu particularmente achei lindo, e vim compartilhar com vocês, tá? O tema, como vocês já estão vendo aí, é Luffy. E esse bolo foi pro meu filho, que completou 7 anos. Gente, se esse topo tivesse sido 3D, esse bolo teria ficado bem melhor, tá? Só que aqui em Brasília, como vocês sabem, eu estou morando em Brasília. Aqui em Brasília eu não conheço, não encontrei ninguém que trabalhe com topo 3D, tá? Então, eu mesma fiz esse topo. Então, vamos lá. Começando aí com o meu bolo redondo, tá, gente? O tamanho dessa forma aí que eu usei foi 25 por 10. 25 por 10 o tamanho dessa forma. Se vocês forem fazer esse bolo, gente, se vocês tiverem forma retangular, então usem que vai ser bem melhor, bem mais fácil, principalmente para fazer essa parte de cortar, tá, gente? Porque aí eu comecei, ó, cortando para tentar deixar mais ou menos no formato de um navio, tá? Tive que cortar. Então, se vocês tiverem uma forma retangular, vai ser bem melhor, tá? E esses pedaços que eu fui cortando aí, eu não joguei fora não, tá, gente? A gente guardou e a gente comeu esses pedaços que eu cortei. Fiz nessa forma tamanho 25 por 10, porque eu já sabia que eu ia precisar cortar para deixar no formato de um navio, né? O aniversário dele só tinha 6 pessoas, tá, gente? Porque aqui em Brasília a gente não conhece muita gente, então só tinham 6 pessoas. Era a gente mesmo da família, um coleguinha dele e uma colega da gente, tá? Então, só tinha essas pessoas mesmo. Então, eu fiz ele grande assim porque eu precisava cortar, tá? Gente, eu confesso pra vocês que é um processo bem demorado, tá? Bem demorado mesmo. E no início eu tava achando que não ia dar certo. Falei, nossa, velho, esse negócio não vai dar certo, não vai dar certo. Só que depois ele foi ganhando forma, tá? E começou a dar certo. E ficou show de bola. Eu particularmente amei, e ele amou mais ainda. O importante é isso. Então, é um processo bem demorado. Eu passei bastante tempo aqui. Eu não demorei nem tanto, não foi nem na decoração. Foi nessa parte mesmo de cortando. Eu fui cortando aos poucos, eu olhava, cortava. E eu busquei também, gente, inspirações na internet, tá? Peguei várias fotos de vários bolos na internet e fui buscando inspiração. Aí ele já começou a ficar mais ou menos no formato que eu queria. O que é que eu vou fazer agora também? Eu vou fazer uma blindagem, tá? Mas vocês podem ver, gente, que essa massa é bem estruturada, ó, bem estruturada. Essa massa é maravilhosa. Foi uma massa amanteigada. Se vocês tiverem dúvida, vocês quiserem a massa, deem uma olhadinha aí no canal que tem, tá? Essa massa tá aí no canal. Acabei que fiz uma ganache porque eu não fiz em casa, tá? Eu levei pra outro lugar. Aí acabou que eu preferi fazer uma blindagenzinha pra me dar mais uma certa segurança, tá? E o bolo chegou intacto. Minha blindagem não é ganache, tá, gente? É apenas a cobertura fracionada. Eu só derreto no micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter total e eu vou e coloco no bolo, tá? E pra quem tem dúvida, não, gente, ela não fica dura e não fica ruim pra cortar. Eu gravei até um videozinho, vou procurar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Que ele fica bem tranquilo pra cortar, não tem dor de cabeça nenhuma. Eu vim aí, ó, fui aplicando o meu chocolate, minha cobertura fracionada, tá? E fiz 2 camadas, tá? Fiz a primeira camada e fiz mais uma camada. A primeira foi só pra segurar esses farelos e depois eu fiz mais uma camada. Quem tem dúvida, gente, não fica ruim de cortar não, tá? Eu cortei tranquilamente, eu sempre faço assim, eu nunca faço ganache mesmo não. É muito difícil eu fazer ganache, geralmente eu derreto o chocolate e faço assim mesmo, tá? Então, gente, eu vou estar deixando aí meu Instagram também pra vocês, tá? Se vocês quiserem seguir lá, serão muito bem-vindos. Eu vou estar atualizando vocês por lá. E outra coisa, tá, gente? Gratidão, porque somos quase 13 mil seguidores, tá? Aos pouquinhos, o nosso canal tá crescendo, tá? Aos pouquinhos tá crescendo e eu tô muito feliz com isso, né? Aí, ó, como vocês estão vendo, o processo mais demorado foi esse aí, tá? Foi a parte de cortar o bolo, tentar deixar assim, formato de um navio, e a parte da ganache foi um pouco demorado, tá? A parte da cobertura, de cobrir, de decorar com chantilly foi bem tranquilo. Já mostrei a vocês aí como é que ele tá ficando, ele começou a ganhar forma e eu vim pra parte do chantilly, tá, gente? O chantilly que eu tô usando aqui é o Norcal, eu gosto muito do Norcal, ele não rende muito, mas ele é muito gostoso, eu amo ele. Aí, o que é que eu fiz? Vim acrescentando aqui o meu corante marrom, tá? Esse marrom chocolate aqui. Só que eu não tava gostando da tonalidade que ele tava ficando, tá? Aí, coloquei um pouco mais de marrom e não tava ficando a cor que eu queria, tá? Tipo cor de madeira. Então, o que é que eu fiz? Fiz uma misturinha. Vim aqui, coloquei um pouquinho do vermelho e um pouquinho do verde. Pra quem não sabe, verde com vermelho fica marrom, tá, gente? Chega na cor marrom. Fui fazendo isso, fui acrescentando leite condensado até que o meu chantilly não tivesse poroso, tá? Fui acrescentando
pra ele não ficar poroso, pra ele ficar lisinho, da forma que eu gosto de aplicar no bolo. Aí, então, feito isso, eu vim aqui com um saquinho de confeitar, coloquei o meu chantilly dentro e comecei a aplicar no bolo. Essa parte aqui foi bem rápida, tá, gente? Essa parte aqui, rapidinho, eu fiz, rapidinho eu alisei. Gente, e outra coisa, deixa eu falar pra vocês, não esqueçam, tá? Eu vou deixar pra vocês o link do meu Instagram. Se você não me segue, me siga lá, que eu vou estar atualizando vocês por lá. Eu tenho até mais 2 bolos, tá? Eu tive 2 encomendas de bolo esse final de semana aqui em Brasília, gente. Já tá começando a aparecer as encomendas, graças a Deus, tá? Eu tive 2 encomendas de bolo e eu vou estar postando pra vocês, tá? Eu vou editar pra postar pra vocês. Aí tava eu lá, alisando esse bolo, né, gente? Aí eu falando, não. Aí ele já tava aqui, eu já tava começando a gostar do que eu tava vendo, tá? No início eu tava falando, nossa, velho, que bolo feio. Esse bolo tá parecendo um caixão, esse bolo tá muito estranho, não tá parecendo um barco. Enfim, depois ele começou a tomar forma, tá, gente? É um processo, tá? Tudo é um processo lento. E eu comecei a alisar, comecei a espatular, comecei a organizar. Eu comecei a gostar do que eu tava vendo. Aí eu fui ficando animada, tá? Fiz esse processo aqui, ó, bem rápido, bem simples. E onde tava faltando chantilly, eu vim aplicando, fui alisando com bastante paciência, com bastante calma. Nessa hora aqui tem que ter paciência, tem que ter calma, tá? Eu alisei a parte de cima. Eu fui deixando ele o mais reto possível, tá, gente? O mais reto possível, pra ele ficar bem bonitinho, da forma que eu queria. Gente, esse bolo, o meu filho falou, mãe, eu quero o bolo do Luffy. E eu quero que seja formato, tipo um formato de um barco, como se ele estivesse em cima de um barco, de um navio. Aí eu falei, então tá. Fui na internet, peguei várias fotos, vi alguns vídeos. Eu não encontrei nenhum vídeo no YouTube mostrando como é que faz um barco, não, tá, gente? Eu peguei só fotos, referências, algumas fotos para referência e pronto. Aí, ó, o que é que eu fiz? Peguei esse pincel, fiz esse detalhe em cima para ficar parecendo madeira, tá? E vou fazer o mesmo processo na lateral aqui, ó, para ficar parecendo madeira também. Aí eu fui lá, gente, terminei de fazer esse processo, falei, não, vou pegar um palito de churrasco, um palito de dentro para fazer os detalhes aqui na lateral. Cadê que não tinha? Então eu improvisei, tá? Peguei esse meu abridor de vinho aí, que tem uma pontinha, como se fosse uma faquinha pequenininha. Aí eu vim fazendo aqui, ó, esse processo aqui na lateral do meu bolo, tá? Pra ficar com mais carinha de madeira, tá? E aí, quando eu comecei a fazer esse processo aí, eu já comecei a gostar, já comecei a achar que ele tava mais ou menos parecido um barco, tá? Falei, não, tá dando certo, tô gostando do que eu tô vendo. E, gente, o meu filho, ele simplesmente amou, tá? Quando ele viu, ele gostou bastante. E todo mundo no final ficou feliz, tá? E não esqueçam não, tá? Me sigam lá no Instagram, se vocês forem fazer esse bolo, me marquem lá, tá? Vocês fazem, postam a foto e me marcam. Aí, ó, feito esse processo aqui, eu vou começar a aplicar o topo. Gente, eu confesso pra vocês que eu não gostei muito do topo em si, eu gostei, tá? Eu só não gostei muito dessa partezinha que eu fiz pra colocar aí nas laterais, tá? Vocês vão ver, eu vou explicar pra vocês. E eu procurei aqui em Brasília pessoas que trabalhem com topo 3D, tá? Encontrei sim, mas encontrei muito distante da minha casa, coisa que não compensava ir buscar, tá? Não compensava ir buscar na casa da pessoa. E encontrei uma que morava perto da minha casa, tipo um bairro. Eu moro num bairro, ela morava em outro, mas não era tão distante, só que ela não tinha vaga, tá, gente, pra topo 3D. Porque se esse bolo tivesse sido com topo 3D, teria ficado perfeito, teria ficado do jeito que eu queria, mas enfim. Não foi o topo em si que eu não gostei, não, gente. Foi essa partezinha aí de cima. Vocês vão ver agora que do nada, num passo de mágica, o bolo vai aparecer assim. Foi essa partezinha que eu não gostei muito, tá? Mas o bolo em si eu gostei bastante. Gostei também sim do topo. Quando eu comecei a aplicar o topo, eu comecei a gostar. Eu falei, não, tá ficando do jeito que eu quero, tá ficando do jeito que eu gosto. Comecei a gostar, tá? Aí fui aplicando. E esse topo eu mesma montei, tá, gente? Eu montei aqui no aplicativo. Aí levei em uma gráfica e pedi pra eles imprimirem. Então, eles imprimiram pra mim papel fotográfico. E eu mesma corto e eu mesma colo os palitinhos, tá? Eu mesmo faço tudo isso. Aí coloquei aí o Luffy, que é esse primeiro que tá com um chapeuzinho na cabeça. E coloquei também alguns personagens da turma dele, tá, gente? A turma dele é bem grande. Eu pesquisei um pouco antes de fazer esse bolo. A turma dele é bem grande, não iria caber aí em cima desse bolo. Então, coloquei só alguns personagens, tá? E ele ficou assim. Aí lá vou eu fazer uma areia, tá, gente? Vou fazer areia. Areia da praia. Como é que eu fiz? Eu peguei farinha láctea, tá? Coloquei um pouquinho de chocolate 70% até ficar na cor que eu queria. Um pouquinho de farinha láctea. E fui acrescentando o chocolate até ele ficar da cor que eu queria, tá? Fui acrescentando aos poucos e coloquei aí na tábua do bolo, tá?
Coloquei na tábua pra ficar, dar mais uma impressão de praia. Quando começa a colocar esses detalhes pequenininhos, são os detalhes mínimos, mas que dão uma diferença enorme no bolo, tá? Nessa hora aí eu já tava me achando um artista, tá, gente? Tava me achando um artista do bolo esculpido, tava achando o bolo top de linha, perfeito. Aí peguei o chantilly azul e vim fazendo aqui, ó, pra ficar parecendo ondas, tá, gente? É um processo demorado, é um processo que demora, você tem que ter muita paciência, tá, gente? Se você não tiver paciência, você não inventa trabalhar com bolo, não, que não dá certo, não, viu? Porque tem que ter paciência. E eu vim aí, ó, com a paciência de Jó, aplicando e fui dando batidinhas, leves batidinhas com a colher, que é pra ficar assim, como se fosse as ondas mesmo, sabe? Como se fosse o mar. E eu comecei a gostar. Eu falei, tá ficando do jeito que eu gosto. Tô gostando bastante. Aí fui fazendo esse detalhe assim, ó. E ele foi ficando assim. E o resultado do meu bolo foi esse, gente. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam, tá? Se não for inscrito, se inscreva. Gostou, deixa o joinha de vocês. Se não gostou, também deixa o joinha de vocês. Porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, tá? E já somos mais de 12 mil. Já estamos chegando em 13 mil seguidores. E isso é muito bom, tá, gente? E fique aí com a foto dele, ó. Essa foi a carinha dele com o bolo, ficou todo feliz. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!